tempo. Estamos quase chegando no fim da nossa trilha de revisão. O tempo está acabando? Não, a gente está ganhando tempo de estudo. Gente, tempo é uma dimensão muito importante para a vida dos seres humanos. Existe o tempo da natureza, que é aquele que a gente não tem como controlar, certo? É o tempo que vai falar se é dia, se é noite, que vai fazer o passar, né? A rotação da Terra em torno do Sol. É o tempo que vai levar a uma semente germinar e dar frutos, tá? Esse é o tempo da natureza. Mas existe também o nosso chamado tempo histórico. O tempo histórico, ele é uma forma de organizar o tempo. Existem várias. Nós falamos sobre os diversos tipos de calendários que existem no mundo, porque cada forma de organizar o tempo está associada a uma cultura diferente, certo? Nesse caso, o tempo histórico, ele é bem particular da nossa ciência. Por quê? A história compreende a contagem do tempo, ou seja, ele começa a contar o tempo, não de quando a Terra foi formada, mas sim de quando os primeiros seres humanos teriam aparecido. Por quê, Pro? Bem, se a história é a ciência dos homens, ela vai estudar os homens e as mulheres, ela não pode iniciar os seus estudos sem que antes a nossa espécie tenha surgido. Concorda comigo? Então, a ciência histórica, ela começa a contar o seu tempo a partir do surgimento dos primeiros seres humanos. E ela não vai fazer só isso, não. Ela vai também dividir esses tempos em períodos que a gente chama de pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea, que é o que estamos vivendo hoje. 5 grandes períodos da história, tá? Essa periodização também fazem parte da ciência histórica e foi produzida pelos historiadores muito tempo depois das pessoas que viveram cada um desses episódios. Uma coisa muito importante é que esses períodos que eu acabei de falar, pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea, elas estão organizadas cronologicamente. E cronologia é uma coisa muito importante para a ciência histórica. Cronologia significa que a gente está contando os fatos seguindo a ordem de acontecimento. Então, sempre a gente precisa falar de cronologia quando falar em história. Mas também tem algo importante para os historiadores, que são as divisões em décadas, séculos e milênios. Cada divisãozinha dessa aqui apresenta um conjunto de características que é muito importante para o estudo da história. É como se o historiador estivesse dividindo a história da humanidade em pedaços para conseguir analisá-la de forma muito melhor, tá? E aí, gente, eu lembro daquela diquinha de historimática, que a gente sempre precisa identificar aqui. Os séculos são escritos em algarismos romanos e que existe um atalho para a gente descobrir a qual século pertence ao ano. Eu vou gravar bem rapidinho aqui. Vamos lá. Quando os anos são terminados em 00, nós pegamos os 2 primeiros números e isso corresponde ao século em que o ano pertence. Quando não é terminado em 00, nós separamos os 2 primeiros números, somamos uma unidade e o século é o resultado dessa soma. No caso, o ano de 1510 pertence ao século XVI. Em nossas aulas, a Pro explicou exatamente por que as coisas funcionam assim. Se eu fosse fazer isso no vídeo, seria muito extenso. Mas caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo. O importante aqui agora foi revisar essa dica, lembrar que o tempo histórico começa com o surgimento dos primeiros seres humanos, que ele é dividido em 5 períodos e que a gente também utiliza as medições de décadas, séculos e milênios para o estudo da história. Óbvio que tempo é muito importante para a história, porque é a ciência que estuda os homens no tempo, passado e presente.